Certa vez li algo que dizia que o suicida, na ânsia de matar a dor, acaba matando a vida. É isso mesmo? Um amigo nosso estava devendo muito e, por não aguentar a pressão, deu fim à dor e com ela acabou a sua vida. Será que ele foi para o inferno? Essa dúvida me persegue até hoje. Muito obrigado pelo programa e que muito tem nos ajudado. Tem um outro aqui que fala assim: em que se baseiam os evangelhos para dizer que todo suicida vai para o inferno, Caio? Acho interessante também pensarmos quando o suicídio é resultado de uma tentativa de salvar outras pessoas. Seria então um sacrifício para salvar outros, cara? Para aí. Bom, se é a mesma pessoa? Não, são três perguntas diferentes, tá? No primeiro caso do amigo, ele leu em algum lugar que na ânsia de tirar a dor, o indivíduo tira a vida. No caso do suicídio, e aí aplicou a um amigo dele que em desespero suicidou-se. Aí vem a pergunta, será que ele foi para o inferno? Eu vivo com essa angústia, não é isso? E essa dúvida me persegue até hoje. A segunda questão é no que os evangélicos se amparam para fazer essa afirmação peremptória de que o suicida está perdido. Perfeito. E a terceira questão foi... Acho interessante também pensarmos quando o suicida o suicídio é resultado de uma tentativa de salvar outras vidas. Isso, foi suicídio salvar salvífico. outros. Sim. Bom, indo de trás para frente, ninguém praticou suicídio quando o ato da sua entrega para a morte foi para salvar outros. Isso já acaba com a categorização dessa experiência como uma experiência de suicídio. O indivíduo está amando outros e para preservar a vida de outros, ou tirou a própria vida, ou entregou a própria vida, seja lá como tenha sido a circunstância, mas ela desconfigura a ideia do suicídio. O que configura realmente a ideia do suicídio é o desespero humano. É a angústia humana, na solidão humana, que toma essa decisão em relação a não suportando mais a dor de ser, a dor de existir, a angústia do viver, o indivíduo decide tirar a própria vida. Isso é o que caracteriza, não importando quais sejam as causas. Tanto no judaísmo, quanto em vários outros grupos de expressão religiosa não cristã do mundo, na maioria dos casos, o suicídio é interpretado como um estar fora de si. Justamente por isso, existe uma certa indulgência prática em relação ao suicida nesses sistemas religiosos. Embora, na construção doutrinária do judaísmo, não do Antigo Testamento, que praticamente não fala no assunto, mas do judaísmo, que construiu muitas doutrinas paralelas, na construção doutrinária do judaísmo, o suicídio seja chamado de pecado, não se o recomende sob hipótese alguma, e ainda tem aquele agravo histórico de fazer com que o suicida não seja sepultado no cemitério dos normais. Ele é sepultado num cemitério de suicidas. No judaísmo? No judaísmo. Tem um cemitério de quem suicidou? Mas em geral, mesmo na cerimônia de encomenda do corpo, eles dizem que estava fora de si, tentando quebrar o significado do ato cometido, como carregando qualquer implicação eternizantemente maligna para o indivíduo. Não só o judaísmo, mas o islamismo faz assim, embora o islamismo seja bem mais radical quanto ao destino do suicida, nos textos escritos, embora existam homens-bombas e haja intérpretes islâmicos que tentem justificar o homem-bomba à luz do Alcorão e de outras tradições islâmicas. Sim. Mas os textos islâmicos mais antigos e originais são completamente contrários. E o catolicismo
sempre foi veemente quanto a declarar que o suicida estava no mínimo no purgatório depois que inventaram o purgatório. Antes de inventarem o purgatório, que foi uma invenção bem recente, uma construção na história do catolicismo, foi uma descoberta bem recente, foi uma espécie de novo mundo intermediário para os católicos. Foi um Cristóvão Colombo descobrindo o purgatório como lugar de purificação, como uma transição entre a terra e a eternidade celestial. Criou-se o purgatório como lugar de pagar penas para a salvação. Antes mesmo do surgimento do purgatório, o catolicismo sempre olhou para o suicida de maneira completamente negativa e não poupou ninguém de ouvir que o seu ente querido suicidado estava perdido. E, embora você tenha encíclicas católicas no livro de catecismo católico, você vê lá numa das cláusulas, 2244, uma coisa assim, está lá escrito que ninguém deve julgar um suicida como sendo alguém que foi para o inferno, porque só Deus conhece os mistérios do coração humano. Embora isso esteja escrito lá, na prática, diferentemente do judaísmo, que no que se diz na doutrina é pesado e na prática eles aliviam, no catolicismo o que se diz no catecismo é benigno, quanto a não se meter, deixar isso com Deus, mas na prática a gente sabe que os suicidas são tratados, e até há não tanto tempo atrás eram tratados de maneira muito perversa. E a família sofria muito e tinha que rezar demais. Famílias de suicidas gastavam uma grana, não só rezando, mas pagando missas e missas e missas e missas e missas para ver se catapultavam o cara daquele estado de purgatório, no mínimo, e um purgatório horroroso. Já os protestantes, e com os protestantes os evangélicos, sofreram um monte de mudanças nesse processo. Porque o protestantismo original, com Martim Lutero, por exemplo, lidava com a questão do suicídio de maneira muito diferente da Igreja Católica. E foi um dos aspectos que promoveram, que estimularam o racha. Foi quando Lutero, como monge agostiniano, viu lá na paróquia onde ele servia, que uma determinada criança, sim, adolescente, tinha se suicidado de agonia. Uma criança que, dia após dia, vivia em estado de abandono, de muita tristeza, de muitos maus tratos. E ele sabia. E ela se suicidou. E ninguém queria oficiar o ato fúnebre da criança. E nem tampouco designar ao adolescente uma sepultura digna. Queriam enterrá-lo longe e numa vala assim qualquer e acabar a história, jogar a terra por cima, virar as costas e não tocar no assunto. E ele ficou tão indignado com aquela situação que ele abriu uma cova ali no ambiente da paróquia. Oficiou o ato fúnebre, gritou, esperneou e bradou sobre o pecado e a blasfêmia de se tentar penetrar nos escaninhos do coração humano, e fez o que era proibido fazer. E isso foi uma das coisas que geraram as últimas gotas d'água para a ruptura dele com o sistema religioso católico, e as perseguições foram se intensificando a partir daí. Como eu disse, a partir de Lutero, não dá para a gente dizer que o protestantismo tem uma linha mestra a definir essa perspectiva relacionada ao suicídio. Os grupos históricos, e aí por históricos entendam os reformados, Igreja Reformada na Europa, Igreja Reformada americana, os presbiterianos europeus e americanos,
Os batistas, que são de outra linha, da linha anabatista, mas que são considerados um grupo histórico, também tem uma posição interessante. Não há nada dramaticamente escrito com relação a danar o suicida, mas existem declarações, como por exemplo, eu me lembro de já ter lido uma de um importante líder batista aí por volta de 1880 e alguma coisa, oficiando um ato fúnebre de um suicida, dizer: não nos metamos. O que de fato é pecado contra Deus é saber do amor de Deus e em vida manifestarmos-nos indiferentes a Ele a existência inteira, ou blasfemarmos contra o Espírito Santo, significando dizer rejeitarmos em sã consciência a graça de Deus em nosso favor por causa das loucuras dos nossos desejos ou caprichos ou ânsias de poder, ou por causa da nossa hostilidade contra a verdade, da nossa hostilidade contra Deus. Já o meio evangélico, após ter se pentecostalizado, quando a presença pentecostalizante começou a crescer no meio evangélico, e metendo e fazendo a sua metástase para dentro do protestantismo histórico, é que isso começou a ser alterado, porque já é no pentecostalismo e no evangelho, nos evangélicos pentecostalizados, os que sabem que são e os que não sabem que são, sejam eles históricos ou não, é que surgiu essa ideia do suicida completamente perdido e alienado. Sua pergunta, você da segunda pergunta, é qual a base bíblica? Não existe. Não existe base bíblica, isso é um dogma, isso é uma ilação. Agora, quais são os argumentos teológicos que os evangélicos usam? O principal deles é associar o suicídio com o mandamento do decálogo que diz: não matarás. Aí o cara então diz: bom, não matar é não tirar uma vida. Ora, se alguém tirou a sua própria vida, tirou uma vida, logo matou. Portanto, o suicida cometeu um grave pecado porque tirou a sua própria vida. Essa é a ilação, essa é a base bíblica. E se você pode espremer, ler o que você quiser, você não vê nada passar daí. Aí vem todas as outras coisas sobre o valor da vida, sobre a ingratidão radical do suicida, sobre o desvalor que tal atitude imputa à existência. Eu já vi pessoas e teólogos escrevendo, dizendo a afronta, a dor causada ao coração de Deus, o que faria com que Deus jogasse o cara no inferno. Ora, é um Deus tão sensível, tão magoável, tão dolorível, tão extraordinariamente frágil, tão pequeno e tão mesquinho, porque ele ficou com aquela dor. Ele disse: então sai que eu não quero mais te ver, vai para o inferno, meu filho, criatura ingrata. Então o cara vai para o inferno porque tirou a sua vida e aí matou. Vai para o inferno porque feriu o coração de Deus numa ingratidão radical. E vai para o inferno porque deixou os parentes tristes de uma tristeza sem cura. Porque já é a conclusão de que, porque teria ido para o inferno, os parentes, sabendo disso, ficam com uma tristeza sem cura. Então o cara vai para o inferno duas vezes. Vai para o inferno porque já teria ido, e por cuja realidade os parentes sofriam uma tristeza sem cura, e por cuja tristeza sem cura o cara vai para o inferno. Esse é um argumento evangélico, é um argumento escolástico, sem nenhuma densidade de nenhuma natureza. O que particularmente eu penso, isso é o meu pensar, o que a Escritura não afirma assim com todas as letras e com todas as expressões, eu não quero fazer disso nenhum tipo de afirmação peremptória. Mas é minha convicção, e a fé que tu tens, tem-na para ti mesmo, e a minha eu tenho
para mim mesmo, e a tenho com toda consciência, responsabilidade e destemor. A fé e o entendimento que eu tenho, segundo o Espírito que eu discerno no Evangelho, segundo a graça que eu vejo em Jesus, segundo a misericórdia, a bondade que eu percebo em todos os atos e gestos e tratos de Jesus, segundo a realidade de que eu conheço Deus em Cristo. Como Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai, de modo que o Deus impenetrável se me torna acessível quando eu o discerno no único meio de discernir Deus com mais proximidade para o homem, que é em Cristo, o homem, em Jesus. Eu, quando olho para Jesus, eu não vejo espaço para associar o suicídio à inescapabilidade do inferno. Aí você citaria o caso de Judas. Os evangelhos dizem que ele se perdeu, chamam-no de filho da perdição, essa coisa toda. A minha pergunta é, e foi por causa do suicídio ou foi por causa do coração dele? Foi por causa do coração ou foi por causa do suicídio? Se ele é o filho da perdição, ele é o filho da perdição porque se suicidou? Pelo modo como morreu, ou ele é o filho da perdição pelo modo como viveu? Ora, a gente lê, especialmente o Evangelho de João, é o único que faz essas afirmações mais peremptórias sobre Judas, que era ladrão, que era enganador, que só se preocupava consigo mesmo, que é o filho da perdição, afirmando algumas vezes, 5, 6 vezes a gente encontra isso no Evangelho de João. Nenhuma das alusões atrelam-se ao modo dele ter morrido. Todas elas vinculam-se ao modo como ele viveu. E isso são declarações do Evangelho sobre um ser humano chamado Judas. Agora, até mesmo acerca de Judas, eu não seria tão peremptório, porque uma coisa é você ser o filho da perdição num arquétipo histórico, de percepção histórica. Outra coisa é o que aconteceu depois, o evangelho de depois, a boa nova de depois, estar ainda por ser revelada a todos nós. A gente conhece a boa nova para hoje. A boa nova de depois é algo que não nos foi revelado ainda. E só já o foi para aqueles que para lá passaram. Agora, para nós, o que nós temos como evangelho é evangelho para o dia chamado hoje, para essa existência presente. Então, até mesmo acerca de Judas, eu não seria peremptório em nenhuma direção. Então, olhando para Jesus, o que eu vejo é o que eu lhe digo quando eu vejo Jesus vendo caso a caso, pessoa a pessoa. Eu nunca o vejo tendo uma norma única para tratar industrialmente os seres humanos. Tudo é caso a caso, pessoa a pessoa. As palavras dele se pessoalizam. Ele tem um conceito. É mais do que não adulterarás para fora. É se alguém no coração olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ele. Aí a gente chega em João 8 e vê uma mulher adúltera, todo mundo querendo apedrejá-la por uma escala industrial de punição, e vocês vejam o que Jesus fez, como é que ele tratou, como é que ele aplicou, como é que ele interpretou, qual foi a graça que ele usou. O que nos mostra que uma coisa é o conceito, outra coisa é o aplicativo, porque o conceito é uma norma universal. O aplicativo tem a ver com aquilo que só Deus penetra nos ambientes e nas entranhas do coração humano. Eu vivo pela norma universal, mas eu sei que eu estou sendo discernido e percebido para o bem e pelo mal, pelas realidades íntimas do meu coração, que algumas delas estão para além da minha própria percepção. Algumas delas só Deus discerne. Agora, naquilo que me sobe à consciência, eu também sei que muitos dos equívocos que seres humanos praticam do ponto de vista da universalidade da violação de um certo código, na interioridade do coração não se dá para criar uma norma universal por causa da singularidade de cada situação específica.
o que nos deixa calados e silenciosos, e irreverentes e com santo temor, porque ninguém sabe. Você viu aí o Missaia do lado de fora todo legal, morrendo, indo para o lado de lá e dando de cara com um capirotaço, assim, sentado numa montanha de ouro. Então, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, é o que Jesus nos diz. E quando se trata de algo em relação a que eu não tenho nem possibilidade de meter a cara para dentro, eu tenho mais é que ficar em temor e tremor e santa reverência, e nunca atribuir a ninguém como destino o inferno, porque esse não é o nosso departamento, não é da nossa alçada, não está no nosso poder sob hipótese alguma. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: pessoas se suicidam também por causas diferentes. Aqui o primeiro amigo mencionou o caso de um companheiro dele que, por causa de uma falência, de dívidas, entrou num desespero tão grande que se matou. E a gente conhece centenas e milhares de casos desse tipo. O cara olha e diz: eu não tenho como bancar minha família, não tenho como me apresentar à minha família, eu não tenho como aguentar esse peso. É um peso desesperador, especialmente quando a pessoa tem muito pouca esperança para além da linha do tempo. Agora, e essa é uma das causas mais comuns, é esse tipo de desespero aqui levantado pelo nosso companheiro. Uma segunda causa tem a ver com angústias de natureza psicológica. Está tudo bem, não está devendo nada a ninguém, a vida continua, o indivíduo tem mulher, tem filhos, tem tudo, não há nada espetaculosamente desgraçado acontecendo em volta dele, mas ele carrega na interioridade uma desestruturação psicológica, uma agonia latente, uma angústia de ser, uma irresolução profunda. E tem gente que não suporta e dá cabo da vida. Tem outros que fazem isso em razão de elementos que a gente pode, por uma autópsia, verificar. E quando já não se verificou antes, hoje em dia, por radiografias computadorizadas, tomografias, pessoas com tumores no cérebro, por exemplo, pressionando o tempo todo uma determinada área do cérebro, fazendo com que a noção de realidade do indivíduo se altere. Não é incomum a gente ver coisas relacionadas ao suicídio acontecendo a essas pessoas. Ou quando você vê o usuário de drogas, que usam drogas tão pesadas, que vão se intoxicando tanto que o seu senso de realidade é completamente alterado. E às vezes você vê o indivíduo, por tal senso de realidade alterada, ou tomar uma overdose, ou fazer alguma coisa que culmina com a destruição da própria vida. E o clichê que se põe é suicídio em cima daquilo ali. Ou você vê o caso de pessoas que sofrem de esquizofrenia, não são todas, mas alguns esquizofrênicos, na agonia de não serem entendidos pelo sofrimento que carregam, de verem coisas que ninguém vê, de ouvirem coisas que ninguém ouve, de existirem no paralelismo de um mundo auditivo, sensorial, que não corresponde ao que os outros admitem, e ele vai se angustiando, se angustiando, se angustiando. Não raramente a gente vê esquizofrênicos tomando essa medida final contra a própria vida e se matando. Então, são tantas as causas, são tantas as razões, que qualquer pessoa com um pouco de bom senso, de juízo, de amor, de graça, de compaixão, não se mete nessa história, porque quem de nós pode saber o que aconteceu com o indivíduo? Outro dia eu mostrei aqui um documentário de um cara que tentou se matar e depois que se matou se arrependeu, né? Profundamente, se arrependeu até a morte. E diz: ai meu Deus, o que é que eu fiz? Tem misericórdia de mim, morto, coração parado, cérebro parado, tudo parado, e o cara sai do corpo e diz: não, por que eu fiz essa loucura? Tem uns 2 meses eu mostrei esse documentário aqui.
E aí a misericórdia de Deus permite a ele voltar. Ele contou aqui para nós essa história, como eu já ouvi de outros, não em documentários, atendendo gente que diz: olha, eu tentei me matar, mas a experiência que eu tive de lucidez antes de conseguirem me fazer escapar e me trazer de volta foi tão profunda que eu sei que a continuidade daquilo, se tivesse continuado, não me levaria para nenhum abismo, mas para a graça de Deus, porque a luz do arrependimento que me veio e da súplica ao Pai foi tão forte que eu sei que o meu caminho seria outro. Agora, com isto, gente, não tem ninguém estimulando ninguém aqui a se matar nem a se suicidar. A gente tem que se agarrar à esperança de viver com todas as forças. Lembrando de gente importante e séria como Paulo, importante na perspectiva do conhecimento de Deus, do discernimento espiritual do significado da vida. Mas ele diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, um texto que eu acho que deve ser ouvido por nós com toda consideração, como todos os demais. Mas no dia de hoje, preste atenção neste texto, onde ele diz, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, provavelmente em Éfeso, porquanto foi uma tribulação de natureza tal que se tornou algo que ficou acima das nossas forças, o podermos suportá-la, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O que Paulo está dizendo aqui? Senão que ele sofreu uma tribulação tão angustiosa na Ásia, em Éfeso, onde a gente lê aqui em 1 Coríntios 15, 32, uma afirmação dele muito sutil e interessante, porque não há narrativas históricas para corroborarem ou ampliarem, não se trata nem de corroborar, de ampliar essa afirmação dele. Histórico isso aqui foi. Ele diz em 1 Coríntios 15, 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, ele teve uma experiência que não está narrada em lugar nenhum, nem por ele próprio, exceto nessa questão retórica que ele aqui levanta, afirmando um fato histórico que com ele se tinha dado, dizendo que em Éfeso ele tinha sido exposto aos leões, às feras. E eu tenho, assim, uma intuição de que aquilo a que ele faz referência em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 8, provavelmente seja essa natureza de tribulação, de ficar ali sendo acossado por feras famintas. E ele diz, foi algo acima das nossas forças, aquele modo de morrer era uma coisa horrorosa, a ponto de que, se eu pudesse, eu teria tirado a própria vida para não me submeter àquele modo de morrer. É quando o modo da morte é tão violentamente desgraçado, que se o indivíduo tivesse um modo de tirar a vida menos desgraçado do que aquele modo de morrer que está posto diante dele, ele o faria. O que nos coloca numa relatividade total dessa questão do que significa tirar a vida. Porque, na realidade, nós estamos lidando com as angústias do existir, como disse Søren Kierkegaard. Quando na vida a pior coisa que um ser humano conhece é a morte, ele quer viver, quer viver, quer viver. Mas quando de repente, na existência desse indivíduo, a pior coisa que ele passa a conhecer é a experiência de estar vivo, por qualquer das razões aqui já por mim aventadas e 1 milhão de outras que não foram e nem serão, quando na existência a pior coisa que ele então passa a conhecer é estar vivo, diz Søren Kierkegaard, nesse dia ele quer morrer.
porque ele encontrou algo muito pior do que o que ele pensava que fosse a morte, ainda que a morte não mate ninguém, mas isso, creio eu, isso cria Paulo, isso cria aquele que crê em Jesus, isso cria aquele que já meteu a língua na eternidade, tomou posse pela fé de todo o bem, de toda a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Mas o indivíduo sem essa consciência, sem essa esperança, tem na morte o referencial final de desespero e de desgraça, e de cessação da existência, até o dia em que ele já não se agarra mais à vida, porque na existência ele conheceu algo pior do que o que ele concebe como sendo cessar de existir e de viver pela chegada da morte. Nesse dia, então, essa pessoa deseja morrer, porque a vida se lhe tornou pior do que qualquer que seja a concepção dele do morrer. Aí eu pergunto a você, essa pessoa que assim sentiu e assim praticou, estava querendo tirar a vida ou estava querendo escapar de algo que não era vida? Escapar de uma existência já carregada de angústia, de desespero, de não solução, de aflição, de desesperança. Ele estava pulando para a morte ou apenas querendo escapar de algo que era para ele inconcebivelmente insuportável, como disse Paulo, acima das próprias forças, a ponto de desesperarmos da própria vida? E a resposta para mim é óbvia. A maioria dos suicidas não está querendo morrer. A maioria dos suicídios não está mais aguentando viver e existir uma existência que de vida não tem nada. O mais, minha gente, é melhor ficarmos com temor e santo tremor, sabendo que Deus é luz, que só Ele penetra as entranhas do nosso ser, e que se nós somos chamados por Jesus a não julgarmos para não sermos julgados em relação àquilo que a gente vê no horizonte das nossas percepções, quanto mais em relação àquilo que está para além de ambientes onde o nosso olhar possa de fato alcançar e o nosso discernimento possa chegar, porque trata-se daquilo que só concerne a Deus e ao homem. É algo que só acontece na dimensão da intimidade mais profunda de um ser humano com a luz do olhar do seu Criador, do seu Senhor, que também é o seu Redentor. E ninguém se meta entre eles, é meu conselho de todo o coração.